Olá, sejam bem-vindos a mais um Hotel Trends, 32º episódio. Tô aqui com o meu parceiro de sempre, Pedro. Tudo bem, Pedro? E aí, temos uma dupla de peso hoje? Estamos bem acompanhados hoje, meu amigo. Não é brincadeira, não. Hoje Ele veio realmente... até de camisa. Ele veio até de Elas camisa merecem, elas merecem. Pode abrir a câmera aqui, por favor. Estamos aqui muito bem acompanhados para essa edição. Aqui à minha esquerda, Maria Carolina Pinheiro da Wyndham. Dá um tchauzinho para a câmera. Fabiana Leite da RCI. E vamos hoje ter um papo aqui sobre turismo compartilhado, multipropriedade, timeshare, perspectivas do mercado, o que a gente espera para esse setor. Obrigado pela presença. Um prazer. Muito bom, muito bom. A gente marcamos aquele dia, a gente se encontrou lá no evento, tivemos um contratempo, mas estamos aqui, que bom que vocês vieram. Pedro, quer falar alguma coisa? Muito bem-vindas. Uma honra estar aqui com vocês. Falar de um mercado grande, mercado estruturado, não só Brasil, mas globalmente. Hoje tem conversa boa pela frente. Vocês são mais que conhecidos na nossa indústria, nossos ouvintes / telespectadores com certeza sabem quem vocês são, mas a gente sempre começa o programa assim. Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, da carreira, as empresas que vocês representam, para o público aí. Embora já conheçam, mas conhecerem um pouco melhor. Fala coisas pessoais, onde nasceu e tal, para dar uma mudada um pouco. É um prazer estar aqui. Obrigada, Pedro. A gente já se conhece há bastante tempo. Eu sou Carolina Pinheiro. Obrigado, Vinícius, também, né? Obrigado, Vinícius. Só o Pedro, também. pô, pelo amor de Pedro, Deus. Vinícius. O Vinícius fica carente, assim. Pedro Fala e pra Vinícius, ele muito também. obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, contando um pouco a trajetória, como é que a gente vê o mercado hoje, né? Eu estou na Wyndham no grupo Wyndham faz fazer 17 anos. Eu sou engenheira civil, mas segundo consta no programa de trainee, eu falava muito. Então me colocaram na área comercial, que hoje eu acho fantástico, adoro. Acertaram, hein? Acertaram. E desde então, sempre na área comercial, desenvolvimento de negociação de novos contratos hoteleiros. E é o que eu sou apaixonada realmente, em vender, em negociar, em conhecer pessoas. Sou muito curiosa, quero saber muito de cada país, da cultura, então isso ajuda bastante. Na Wyndham eu estou há 17 anos, no grupo Wyndham. Comecei na parte de hotelaria, em redes hoteleiras, depois fui para a RCI, que hoje a Fabiana aqui está nessa posição, comandando. E aí foi na RCI que eu realmente aprendi tudo que era timeshare e multipropriedade. Na verdade, eu fui contratada na RCI para difundir o mercado de multipropriedade. E aí depois acabou abrangendo todo. E como o Wyndham hoje, a RCI já fazia parte da Wyndham, em 2018 se separaram, não é mais o único grupo. Hoje eu estou como vice-presidente da América Latina para a expansão da marca, de todas as 25 marcas que a Wyndham tem na região. E quanto tempo já na indústria, no total? Desde que eu fiquei um tempo em banco, na área financeira, mas depois sempre em hotelaria e na área de novos negócios. Que bom. Fabi, por favor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com a Carol, uma grande amiga, ex-chefe, mentora da vida, né? Foi tudo combinado. Nada, mas é verdade. A Carol sabe o quanto a gente trabalhou, lutou e desenvolveu esse mercado. Aliás, é um belíssimo trabalho que eles fizeram, tanto a Carol como o Alejandro no começo, porque só a gente sabe o quanto foi difícil. Falando um pouquinho da RCI, bom, eu sou a Fabiana Leite, sou diretora da RCI, estou na RCI há 24 anos, tenho muitos anos já na RCI. Antes da RCI também trabalhava na área comercial, mas era em banco. Aprendi sobre essa indústria dentro da RCI. Meu primeiro dia na RCI eu não sabia o que era isso. Me colocaram para fazer marketing também, não sabia nem como fazer marketing disso. Fiquei em marketing durante muitos anos e fui para o Uruguai. No Uruguai a gente tem uma operação de call center, então fui convidada para ir para o Uruguai, fiquei 6 anos no Uruguai. Volto para o Brasil, volto para a equipe comercial, onde era comandada pela Carol e pelo Alejandro, e sempre em marketing. Logo depois disso, o Alejandro sai, Carol assume a posição, e eles fizeram a loucura de me colocar na área comercial. E eu gostei, e aí eu fiquei lá até hoje. Então, acho que, como sempre, né? A vida sempre encaminha a gente para o nosso propósito, eu não poderia estar em outro local que uma área comercial. A RCI hoje ela é a principal empresa de intercâmbio, na verdade, soluções de viagem para esse mercado compartilhado, e tem 50 anos de mercado. Então, temos aí uma longa trajetória, mas não paramos no tempo.
A empresa está há quanto tempo no Brasil, Fabi? Há quase 30 anos. Tá, 30 legal. anos. Acho que para começar é importante a gente falar, né, até embora a gente tenha um público mais qualificado, que esteja na indústria e conheça, mas sempre tem aquela dúvida, né? O que é multipropriedade, o que é timeshare, o que é direito de uso, direito de propriedade. Quem pode dar uma explicação prática aqui para os nossos ouvintes? Quer falar, Fabi? Vai lá. Não, timeshare, na verdade, é a explicação para o mercado brasileiro, que se a gente for fazer uma definição mundo, é diferente. Mas para o mercado brasileiro, timeshare é venda de direito de uso, então você vende alguma coisa para a pessoa utilizar durante um período, um determinado período, então por 10 anos, 15 anos. Lá fora, em outros países, os períodos são maiores, sempre foram de 30 a 40 anos, mas aqui é venda de direito de uso, que está regulamentado hoje no Brasil, que eu acho que é importante, pela Lei Geral de Turismo, que fez toda a diferença. E a multipropriedade quando você vende uma fração ideal de um imóvel, e a pessoa tem direito a usar semanas naquela propriedade. Aqui no Brasil, caminhou o produto para você ter realmente a escritura dessa semana, ou seja, você tem uma escritura de fração ideal. Então, você passa a ter um título imobiliário daquele produto. Então, essas são as duas questões. E tem hoje a regulamentação, também pela lei de multipropriedade, que também é outra diferença que aconteceu para o mercado. Mas acho que é bom até para contextualizar alguma das duas pode dizer, o que a gente tem lá fora, né? Porque você falou aqui no Brasil, só para explicar e entender essas diferenças também. Porque lá fora você tem o mercado de escriturado, que a gente fala, já acontecia há muito tempo. Então, por exemplo, fracionado, lá você pode comprar direito de uso fracionado. Aqui não, aqui você compra fracionado já escriturado. A grande diferença que eu acho, Vini, lá o fracionado, quando ele foi lançado, era uma evolução do timeshare. Então, eram grandes grupos que já estavam vendendo timeshare, começaram na hotelaria, aí depois passam a vender timeshare, e aí chegam no mercado fracionado, que é um mercado mais de luxo, até pela evolução do comprador, eles sempre falaram muito disso. O comprador, ele vai no hotel pela diária da hospedagem, depois ele compra um timeshare que ele vai voltar naquele hotel, e depois ele compra, na fase que ele está mais avançada da vida, ele vai ter uma casa, e aí vai levar a família toda naquela casa, porque ele vai ter direito como ter as semanas daquela casa, e é o mercado de luxo. Lá fora foi isso, a multipropriedade acabou sendo uma evolução do produto de timeshare para ter mais... produto mais luxuoso, com melhores características. E no Brasil, não. No Brasil, a multipropriedade, ela veio realmente, e eu acho que muito para colaborar com esse desenvolvimento imobiliário turístico que a gente precisava no mercado brasileiro. Então, para ajudar novos destinos, na questão de novos empreendimentos hoteleiros, novos destinos, a multipropriedade caiu o produto perfeito para o brasileiro, que é realmente desenvolver empreendimentos, desenvolver hotéis que possam ter vários proprietários, várias pessoas são donas daquele empreendimento. E quando a gente fala de mercado fora, por exemplo, o México é um dos mercados que não tem multipropriedade, que não pode vender a propriedade. Então, o que o México vende hoje, México e Caribe principalmente, é um clube de vantagens, é um clube de descontos. Então, a Carol colocou muito bem, esse é o caso dos Estados Unidos, que foi. México sim vendia timeshare, ainda tem timeshare é possível ser vendido, mas a multipropriedade, a propriedade em si no México não é permitido. Não tem uma legislação e não pode ser vendido. Então, eles vendem um clube de vantagens. E, assim, é um mercado gigante, né? Movimenta, assim, bilhões. 20 bi ano. Isso, 20 bilhões de dólares mundialmente. E aqui no Brasil, Fabi, quanto movimenta? 2024, estamos acabando de fazer nosso estudo. Se a gente olha para 2024, foi quase 2,2 bilhões de dólares. O Brasil passa a ser o mercado mais importante, já era, mas continua no seu protagonismo da América do Sul. Ele só está atrás, obviamente, de México e Caribe, que aí você tem uma americano parcela. Tá lá. Exatamente. Que essa é a grande diferença. Aqui no Brasil, quem compra a propriedade compartilhada é o brasileiro. 98% das vendas é feita para o mercado brasileiro. Quando a gente olha México e Caribe, que tem aí a responsabilidade dos seus 7, 8 bilhões de dólares, quem compra a grande maioria é americano, que são os mesmos 10 bilhões de dólares do mercado americano que é vendido para americano. Esses 2% aí, por curiosidade, é o que compra timeshare aqui na América do Sul? Da onde que ele é? São os sul-americanos mesmo, são argentinos, são uruguaios, que sim, vêm para o Brasil, principalmente Foz do Iguaçu, que você tem ali uma fronteira importante, paraguaios também. Mas esse ano, a moeda argentina está bem valorizada, então esse ano nós vimos argentinos, nós continuamos vendo argentinos viajando bastante. E o argentino, e isso é muito engraçado, porque o argentino deixa de comprar na Argentina, o mercado da Argentina de propriedade compartilhada, ele... Hoje não é um mercado aquecido. E nem de timeshare, né? Nem de timeshare, exato. Nem multipropriedade, nem timeshare, nem nada. E
E o argentino sai da Argentina para comprar no Brasil ou para comprar no México e Caribe. É muito engraçado isso. E tem brasileiro comprando no exterior também. Sim. Mas é uma parcela, Sim, tem. uma parcela pequena. O consumo é mais doméstico, né? E quando a gente olha para brasileiro comprando fora, é mais Estados Unidos. Flórida, né? Orlando. E quais as perspectivas assim desse mercado para esse ano, por exemplo, 2025? Estamos aqui já em junho, né? Como é que está o mercado nesse momento? Em relação a vendas, o ano passado teve um dos nossos mercados importantes, que é Gramado, Rio Grande do Sul, que foi muito afetado nessa época do ano por causa das enchentes, e isso realmente a gente viu nos resultados do ano deles e afetou. Então, esse ano, graças a Deus, a gente não teve nada que atrapalhasse as vendas nesse sentido em nenhum dos estados. O mercado vem aquecido, a gente acredita que esse ano nós vamos chegar a uns 2,3 bi dólares de vendas, mas uma venda mais difícil, eu diria até, porque hoje em dia as pessoas que entram na sala de vendas, elas já escutaram falar do produto em algum momento. Então, para você vender para uma pessoa que já escutou e que entrou na sua sala e não comprou na outra sala e está entrando nessa e vai comprar, você precisa realmente mostrar um diferencial. E é aí que as operações estão se fortalecendo e mostrando seus diferenciais. Agora começa a parte difícil, tá, do programa. Eu sou só arroz de festa aqui. Agora ele vai apertar vocês aqui, tá bom? Boa sorte, tá? Obrigada. Imagina, eu tô me sentindo apertado aqui, que a mulherada fala tão bem. Mas vamos lá. Obrigado de novo por estarem aqui. Eu queria dar uns passinhos atrás, até para talvez simplificar algumas questões. Quando vocês comentam o timeshare como o direito de uso, a gente está falando no Brasil, a maior parte é compra de pontos, e esses pontos eles são trocados por diárias na utilização dos resorts, né? Até para simplificar o raciocínio para todo mundo. E a tal da fração ideal, geralmente, são semanas na multipropriedade que o adquirente tem direito de uso ao longo da vida útil do negócio. Você tem essas duas questões que eu acho que é importante apenas para simplificar para o pessoal. Falando sobre o mercado internacional, e aí vou começar contigo, Carol, depois a Fabi também complementa. Vocês mencionaram sobre o mercado grande, 20 bi de dólares ao ano de vendas. Tem marcas de alguns dos grupos maiores do mundo, a Wyndham é um deles, a Hilton é outro, todas, a Disney praticamente também. Todas têm timeshare. Todas tem o seu Vacation Club. Tem o seu Vacation Club. A gente tem um mercado financeiro presente dentro das principais operações. A Arda é um evento para 1.000 pessoas, aproximadamente. 1.500 pessoas, dependendo da edição. Então, é um evento grande também, que participa um monte de gente. Esse mercado não é um mercado brasileiro, é um mercado global e é um mercado relevante. Tem alguma coisa que ainda não chegou ao Brasil que vocês acham que seja importante para a gente, em termos de benchmark, em termos de inspiração para o mercado brasileiro, aproveitando que vocês representam empresas globais relevantes? Eu acho, Vini, que acredito no mercado brasileiro, eu sempre falava antes que a RCI, a gente estava engatinhando no mercado, né? Enquanto o México, eles corriam já, né? Aqui a gente estava engatinhando ainda com o produto. Hoje eu acho que o produto evoluiu bastante, não diria que está engatinhando, acho que nós já estamos andando, mas acho que tem muito ainda para, inclusive a RCI faz várias visitas técnicas, visitando outros produtos, conhecendo um pouco mais. Acho que o grande fator, o que vai evoluir o mercado realmente brasileiro é a forma das vendas, né? O formato das vendas é o mesmo, não mudou, e acho que não mudou nem no Brasil, nem fora. O único produto que a gente sabe que é aquele que você não precisa captar o cliente é a Disney, então é o único, não tem nenhuma outra marca, né? Inclusive nós queríamos ser captadas pela Disney, lutamos muito para ser captadas. Nós captamos, nós fomos lá. Nós quase entramos na sala de vendas da Disney, mas eu acho que o formato ele vai se aperfeiçoar um pouco no mercado brasileiro. Eu acho que vai ter vendas mais conscientes. A participação dos empreendedores, dos proprietários dos hotéis no processo da venda vai cada vez mais estar presente, que eu acho que isso é fundamental. Acho que antes tinha muito um sonho do empreendedor, vou começar a vender timeshare, contrata uma empresa e depois quanto eu estou ganhando. Não. Eles estão percebendo, acho que a necessidade de participar mais desse processo, atuar mais nesse processo, acompanhar o processo. Então, a gente tem casos, eu lembro, né, Fabi, que eles estavam até discutindo a tabela de pontos. Por que vai valer 1, vai valer 2? Então, acho que isso é fundamental. Acho que para a evolução do produto é realmente essa participação do empreendedor nesse negócio.
comparando com produtos lá fora eu já vende há muito tempo, né, Pedro? Então, quando a pessoa já está vendendo há muito tempo, eu lembro que na RC, na época, né, Fabi, era fácil para a gente criar produtos para o mercado brasileiro, porque você só viu o que estava fazendo no México. O México fez há 3 anos um produto, então a RC lançava no Brasil. Então, era um pouco só buscar o que já tinha acontecido. Claro. Então, acho que isso ainda tem. E se você vai falar algumas coisas assim de momento que eu lembro, que eu acho que ainda tem que ter no mercado brasileiro, é até a sala de vendas ser muito mais como um concierge do que propriamente uma sala de vendas. Então, o que eu falo da concierge, que eu lembro muito importante, criar um relacionamento com aquele cliente e depois você oferecer uma venda do produto. Que aí você sabe, isso é uma venda infalível, né? Quando você tem um relacionamento com alguém, depois você vai fazer uma venda, ela é diferente. É muito mais fácil, ela é muito mais... o processo de vendas é diferente. Então, acho que isso ainda a gente está focando muito em vender a qualquer custo. Acho que vai ter uma evolução para isso. Mas eu acho muito bacana, acho fundamental essa participação do empreendedor. E até outro dia conversando, né, Pedro? Acho que vai entrar essas empresas de consultoria também para avaliar mais como um negócio, como um business. Isso é um business. Exato. E eu acho que estava muito... Talvez o nosso processo aqui no mercado brasileiro tem emoção, tem essa parte que precisa ter, que essa é a venda do produto, mas tem que ter um business case que gere tanto, gaste tanto e eu tenho um resultado, né? Então, acho que essa é a evolução do nosso produto, mas acho que a gente está caminhando para isso. Legal, posso... Só fazer uma perguntinha rápida, Pedro. Desculpa eu te interromper depois, porque senão eu perco aqui minha linha de Fala, raciocínio. filhote, fala. Então, dos 20 bilhões globais, acho que grosso é nas Américas, né? Sim. O europeu não consome, o asiático não consome. Em menor quantidade, sim. Bem menor, né? Onde eu quero chegar tem a ver com isso que você estava falando, do consumidor brasileiro, do consumidor americano, né? Por que eles gostam desse produto? Assim, porque é uma coisa evidente, ele está aqui nessa partezinha leste aqui do globo, né? Por que isso, assim? Vocês sabem dizer? Na Europa tem uma legislação difícil para timeshare e multipropriedade, mas tinha nos projetos de Europa, lazer, nas ilhas, tinha muita coisa. Acho que hoje não sei se tem tantos, acho que a indústria está menor, mas acho que é o gosto de viajar do brasileiro, né, Vini? O brasileiro gosta demais de viajar, tem uma facilidade de viajar. Quando a gente fala que vai viajar 3 horas para ir para uma praia no Nordeste, para a gente é normal. Na família, isso a gente fala com gosto, né? Não, vou viajar 3 horas, está tudo bem, né? Ir para a Europa, se pegar 8 horas, 10 horas, está tudo... Não é algo... eu acho que tem essa facilidade do brasileiro de viajar. Então, como o Brasil é grande, nós estamos acostumados aqui a viajar para vários destinos, né? Interior, você pega as pessoas, viajam 5 horas de carro para ir para a praia, para ir para o litoral. E eu acho que também dentro do... Eu me metendo aqui, né? Meu papel é fazer pergunta, mas não fazer comentário. Mas no final, a gente pega os Estados Unidos, o mercado com uma renda bastante concentrada. Exato. E o norte-americano não é aquele aventureiro que vai por todas as regiões do mundo. Ele sai dos Estados Unidos porque o Caribe está ali do lado. Exatamente. E para ele o acesso é fácil. Então você tem lá muita gente, muita renda, Caribe e uma não vontade de ir para outras regiões. De alguma maneira, ajuda também nessa concentração que você comenta. Não, porque assim, né, mesma coisa. Europa, Ásia também tem concentração de renda, tem destinos lindos e maravilhosos e a gente não vê esse consumo. Tentando entender o consumidor, eu gosto do que você falou. O brasileiro gosta de viajar, efetivamente. Ele não vê problema. Aprendeu e quer continuar viajando. E complementando o que a Carol estava falando, uma das diferenças também do mercado lá de fora são os upgrades. O Brasil ainda está caminhando nos upgrades, que é a venda para o mesmo... Para a mesma revenda, pessoa, né, a revenda Fabi? do Revenda. produto, mas num produto melhorado. Se a gente vê hoje uma multipropriedade, a multipropriedade ela foi desenhada, a grande maioria, o mesmo produto. Ou você compra 2, ou você compra 4, ou você compra uma semana. Quando, na verdade, você tem que fazer alguma diversificação desse produto para poder revender esse produto para outra pessoa. E isso, os Estados Unidos... As vendas, a grande parte das vendas dos Estados Unidos hoje, mesmo com propriedade, sendo uma propriedade, são através dos upgrades. E até os vendedores vendem de novo para o mesmo cliente, Exatamente. né, Fabi? Ele já criou aquele relacionamento com o cliente, ele vai vender outro produto agora para o mesmo cliente. E tem níveis, tem salas de vendas até no mercado. Isso a gente vê muito no México, que se você é um primeiro comprador, você vai ser atendido por uma equipe. Se você já comprou um produto, vai ser por outro. E se você já é um cliente antigo, você vai ser atendido numa sala especial, por um vendedor especial que você já conhece. Então, assim, existe ainda essa possibilidade de inovação no produto desse sentido.
Tem projetos que fazem? Sim, sem dúvida. E se você for olhar hoje, muito mais através do timeshare, porque te permite até essa mudança de produto mais fácil, e que eu acho que ainda temos muito que trabalhar na multipropriedade. Isso é natural, né, Pedro? Porque a família, o casal, ao longo da vida, vai tendo as suas... Vai mudando, claro. Eu estava vindo no carro agora com a Fabiana, a gente estava comentando, né? Esse hotel a gente gostava muito de ir. Quando a gente tinha filhos pequenos, 5, 6 anos, era um hotel muito bom. Agora nossos filhos já estão adolescentes, você já muda o seu tipo de viagem, que é isso que tem que, acho que, fazer nos produtos. Então, no começo, é um casal, não tem filhos, então um apartamento, no apartamento hoteleiro, está ótimo para ele ficar. Quando ele já tem 2 filhos, já tem que ser uma acomodação de 4 pessoas. Então, talvez faça sentido o timeshare até ele voltar mais vezes, porque é muito cômodo para a família com criança pequena, estar num motel, separado, tudo isso. Aquela família vai evoluir financeiramente, vai crescer, e aí você vai ter o quê? Vai chegar uma hora que vão ser os avós querendo levar os filhos, os netos, e aí que é onde chega o fracionado de luxo, que é onde as pessoas têm a casa, realmente com 4, 5 suítes. Então, realmente, se você analisa o perfil do consumidor, faz muito sentido isso. E você vai vender para o mesmo consumidor. Ele só vai, ao longo da vida dele, ele vai estar alterando o produto que ele vai utilizar. Mas é o mesmo produto, mesmo cliente. Você sabe que vocês estão comentando, eu estou lembrando com os números. A minha memória numérica ela é boa, eu esqueço o nome das pessoas, mas os números geralmente eu lembro. E no mercado norte-americano, o volume de revenda é algo próximo a 70%. Exato, 60%. De tudo que vem. Esse ano foi 60%. Então, e quando a gente fala de um volume tão alto, significa que há uma satisfação, porque ninguém recompra algo que não gosta. Sem dúvida. Então, você olha lá para fora, você enxerga uma aderência prática naquilo que está relacionado à expectativa das pessoas. No Brasil, no estudo que a gente fez, né, Fabi? A RCI e a Noctua fizeram no ano passado o primeiro estudo de timeshare. A gente pegou informação de 60 das principais operações de timeshare do Brasil. E aí, em média, esse volume é 15% ainda. Na edição que a gente vai divulgar, já, esse número ele cresce, já mostrando uma tendência, caminhando um pouquinho para esse caminho. Como é que a gente sai dos 15, ou um pouquinho mais do que a gente está agora, para volumes mais expressivos? Quais são as dicas que vocês dariam para quem tem hoje operações para buscar espaço de revenda dentro do negócio? Eu acho que é justamente isso que a Carol falou, né? É você ter sempre um produto para aquele cliente no momento da vida dele. Porque o que o cliente vai buscar hoje? O que o consumidor quer? Ele quer a flexibilidade dele poder viajar da maneira que ele quiser. Mas, além disso, ele quer usar a propriedade dele para outras coisas. Então, por exemplo, eu não vou poder, tenho 2 semanas no hotel, não vou usar as 2, vou usar só uma. O que eu posso fazer com a outra? Só colocar no pool? Não, ele não quer só isso hoje em dia. Então, eu acho que esses produtos, você pensar em que mais de benefícios você pode agregar nos diferentes tipos de produto, porque às vezes o apartamento vai ser o mesmo. Só que você tem que mostrar diversidade em benefícios, em parcerias, em coisas que realmente chamem a atenção desse cliente, para ele permanecer com você. Legal. E aí, Pedro, acho que a frase clássica é a experiência que aquele cliente vai ter no empreendimento, né? Isso é fundamental para qualquer hotel, qualquer experiência, mas acho que na multipropriedade, pensa que ele é dono realmente de uma semana. Ele é proprietário daquela semana por muito tempo. E eu acho interessante, hoje a gente opera 2 propriedades muito grandes de multipropriedade, que é o Gramado, o Wyndham Olímpia e o Wyndham Gramado. E é muito interessante, os multiproprietários, primeiro, eles são fundamentais em períodos de crise, eles ajudam muito, porque as pessoas já estão comprometidas aí. Mas eu acho que é fundamental a experiência que essas pessoas vão ter no empreendimento. Então, por exemplo, eles são donos de uma parte, mas eles são donos. Então, por exemplo, o gerente geral dedica muito tempo para estar com esses clientes, para conversar com esses clientes. Então, a experiência dele é fundamental. 2, Pedro. Transparência e credibilidade na operação. Então, ele quer receber os números, ele quer saber o que aconteceu naquela operação. E acho que isso, quando o mercado entender como é que você consegue fazer uma assembleia com 7 mil pessoas e dar resultado positivo, como é que você tem um empreendimento com 6 mil pessoas e está tudo bem funcionando, não tem grupo de WhatsApp se queixando nada, é a experiência e é a transparência da informação que você dá para esse cliente. Que ele, no fundo, não, ele é proprietário. Então, ele tem que ter alguma forma de informação. E quanto mais informação, no caso, a gente provém a esse cliente, no caso da Wyndham, a gente tem relatórios explicando até ações de vendas que foram feitas no empreendimento. Diretamente, ele não tem nenhuma relação com aquela ação de vendas, né? Que no feriado da Páscoa vai ter o coelhinho e nós vamos atrair essa agência. Ele não tem uma relação direta, mas
na hora que esse proprietário dessa semana ele sabe do que está acontecendo, ele se sente muito confortável, muito tranquilo. E eu acho que isso é fundamental vai ser fundamental para o mercado brasileiro, para o sucesso. E isso faz parte de uma experiência na hora do uso, uma experiência na hora de trocar, a experiência de ser bem atendido, mas também de saber, puxa, o meu bem está sendo cuidado, alguém está tomando conta, eu estou tendo um bom resultado, alguém está tomando conta disso para mim. Isso eu acho fundamental. Legal. Uma outra questão que eu queria dividir com você é a seguinte, que me chamou muita atenção. A primeira vez que eu comecei a buscar informação sobre esse mercado, e aí eu falei, deixa eu ver qual que é o tamanho disso. Aí cheguei lá aos 10 bi dos Estados Unidos, em termos de venda, e por trás desses 10 bi, mais de 1.500 resorts, mais de 200 mil quartos, ocupações na casa de 80% desse mercado, um histórico de 50 anos crescendo, uma volatilidade relativamente baixa, ticket médio também aumentando. Eu falei, nada que não dá certo cresce durante tanto tempo. E tem um volume que tem nos Estados Unidos. E esses, na verdade, são quase 1.600 resorts. 89% dos produtos norte-americanos fazem parte do setor de alguma maneira. E todo mundo vai. E as marcas que a gente já falou que vão. Dentro do Brasil, o mercado de resorts ele é muito menor. Mas mais do que menor em termos de volume, percentualmente, a gente não tem nem 1/3 das propriedades que fazem parte do timeshare. Então há um gap grande em comparação com os Estados Unidos. Né? Esse é o ponto, esse é o ponto que eu quero chegar. E a nossa ocupação média setorial também é muito mais baixa do que os 80% do mercado norte-americano. A gente está falando de alguma coisa próxima a 60%, não muito mais do que isso. O que o nosso proprietário de resorts ainda não viu, que o mercado norte-americano já viu? É uma oportunidade ou por alguma razão dentro do Brasil não faz sentido ter um crescimento tão grande como foi o mercado norte-americano? Eu acho que... A pergunta é fácil, a resposta que é difícil. Não, eu acho que... E é bem ampla a resposta. Tem vários fatores para mim, na minha cabeça, mais ou menos, que... Uma das coisas é que, antigamente, você falar de um timeshare, uma propriedade compartilhada, nunca foi muito visto com bons olhos, né? No passado, principalmente. Mas porque aconteceu vendas exatamente, de forma porque no começo dessa indústria aqui no Brasil, foram vendidos coisas que não foram entregues. Então, as pessoas, a primeira coisa era isso a Carol fala muito bem, se a gente ia para uma reunião, você tem 10 minutos, em 10 minutos você tem que me apresentar o que você vai vender. E às vezes a gente nem conseguia apresentar em 10 minutos. Então, eles não olhavam com... O que fez mudar? A entrada de marcas de credibilidade, essas operações crescendo, ou seja, tudo isso foi mudando. Ainda existe um preconceito? Existe. Mas eu acho que mais no modelo da captação, bem como a Carol falou. Por quê? Quando você vai migrando o modelo, você pode ter o hotel que você quiser ir. Tem um cliente nosso que é exemplo disso, que é o Royal Palm Plaza. O Royal Palm Plaza, quando ele entrou, o Antônio, que foi ainda na gestão da Carol, ele falava, eu me arrependo de não ter entrado antes, porque eu tinha uma percepção que não era a correta do produto, porque você consegue controlar, você controla a maneira que você quer captar, você controla a quantidade de venda que você quer fazer, é um produto que dá para controlar. Então, eu acho que é um pouco ainda, Pedro, falta de informação, falta de entendimento do negócio como algo adicional ao produto, a todo o nível de vendas que ele já tem. Eu diria que a palavra é desconhecimento, Pedro. Receita recorrente, desconhecimento. Né? E ajuda na sazonalidade, né? Agora, como qualquer negócio, a gente sempre fala, o timeshare, ele é mais uma forma de você vender o seu empreendimento. Então, é mais um canal de distribuição. Você vai manter todos os canais de distribuição e você cria o seu canal de distribuição. Exato. O que acontece é que uma hora que você tem esse controle do seu canal de distribuição, a tendência é você controlar todo o resto da sua distribuição. Então, isso favorece muito. Eu diria que a palavra, Pedro, é desconhecimento realmente do hoteleiro brasileiro, do proprietário desse negócio. Agora, outra coisa, vai entrar nesse mercado, quer fazer o timeshare da cidade, tem que se envolver. Tem que ter alguém acompanhando, implantando. Não é fácil, Pedro. Esse processo não é fácil. Eu acho interessante, porque quando a gente começou, quantos anos vai fazer? 18 anos, né, Fabi? A falar desse assunto para o mercado, era muito difícil para explicar. E eram poucos casos que os empreendedores falaram, eu acho interessante, quem pode fazer para mim? Não é quem pode fazer, você vai contratar alguém, mas alguém tem que acompanhar. Exato. É um negócio novo. Então, assim, da mesma maneira que você pode ganhar muito dinheiro,
dedica tempo a isso. Exato. Você tem que estudar, tem que saber como acontece. E eu acho que isso quando eles levam o pessoal para fora, né, Pedro, para visitar outros empreendimentos, nossa, isso aqui é fantástico. E quando vai aqui nas operações hoje do Brasil, grandes resorts crescendo, construindo novos projetos, da onde? Do dinheiro do timeshare. Então, assim, falta, acho que o hoteleiro hoje é desconhecimento, talvez um pouco de receio por não conhecer como é que funciona isso, é difícil, tenho que investir no começo, tem que aportar recurso. Então, acho que é mais esse caminho, mas ainda tem oportunidades, né, Fabi? Não, tem que alguns... bom, eu acho que bom que ainda é um mercado pequeno, porque temos muito que trabalhar e fazer o mercado crescer. A gente está deixando dinheiro na mesa. Exato. E essa falta de informação, que é muito importante, como o estudo que nós estamos trabalhando, que é importante ter esses números, porque o hoteleiro precisa dessa informação para tomar uma decisão. Legal, deixa eu explorar um pouquinho mais E Pedro, essa questão. Quando eu estava vindo para cá, eu falei, o que as pessoas não sabem, né? Que a gente sabe que a gente começou lá atrás, na venda desse produto. Eu acho que tinha 3 salas de vendas quando eu comecei no produto. Então, era Rio Quente, era Beach Park e Pestana. Era isso. Quantas salas de vendas são hoje, Fabi? Mais de 200. Então, olha a diferença do mercado. Então, a gente tinha 3 operações modelo no Brasil para você poder buscar novas oportunidades. Entendeu? E hoje o mercado já é totalmente diferente, né? Eu queria me colocar no chapéu de um desenvolvedor ou de um proprietário de um resort. Você quer que a gente venda para você aqui? Cuidado que você vai querer Ela comprar. Vai te convencer. Com certeza. Você vai querer comprar. Você tá me desafiando para tentar te vender. Eu acho que a Carol te vende alguma coisa. Fácil. Quer que eu te venda, amor? Eu só vou dar o default, né, na hora de pagar, mas tudo bem. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Para que perfil de produto o negócio funciona? Porque será que, no caso do timeshare, é todo tipo de negócio voltado ao mercado de lazer? E aí, trazendo aqui alguns filtros, tem uma escala mínima, um número mínimo de apartamentos? Eu tenho um produto com uma área de eventos grande e lazer também. Eu consigo compatibilizar isso dentro do negócio? É um negócio para praia? É um negócio para campo? Serve para todos? Me dividam insights, questões que possam ajudar as pessoas que têm propriedades terem clareza para onde que funciona e onde eventualmente pode ter aí um ponto de atenção. Pedro, você tem toda a razão. Tem que analisar esses aspectos. Então, por exemplo, a primeira coisa é volume. É um produto de volume. Quando eu vejo hoje multipropriedades de 40, 50 quartos, não são viáveis. Financeiramente não vai ser viável. Não tem como você fazer um de 40 quartos. Então, assim, a gente já tem esse conhecimento, e até é engraçado porque a minha equipe hoje, o Armando e a Luciana, eles estão no mercado há muito tempo, eles já olham os produtos e falam assim, não, Carol, de 40, isso aqui não vai dar certo. Eles já sabem, porque a gente tem o histórico do negócio, né? Primeiro, volume é importante. Outro, captação é super importante. Então, assim, se o hotel não tem uma ocupação mínima para gerar vendas naquele hotel, você vai investir muito em vendas em outro lugar. Assim como, não sei se você está falando só do timeshare, mas multipropriedade. Se você não tiver o local de captar para vender, porque é técnica de vendas, é justamente uma técnica de vendas. Eles vão seguir um processo, então, que de 100 casais que entrarem, eles vão vender para 15 casais. Eles vão vender, isso vai acontecer. A venda, porque é muita técnica no processo de vendas. Então, é destino de lazer, o produto foi criado para destino de lazer, senão a gente vai contar a caixinha de reserva, você vai contar. Você vai contar. Você conta essa parte da caixinha assim, que teve... Como você falou, tem um número mínimo de quartos? Então, você falou 50, 80 não dá. Não. Vini, eu falo assim, tem que ter volume. O volume que eu falo é o seguinte, primeiro, se você vai vender o timeshare, Vini, tem que ter quantidade de ocupação naquele hotel que você possa ofertar o produto. Se é um produto muito sazonal, que só tem ocupação em julho, só tem ocupação em janeiro, carnaval, e o resto, aonde você vê? O que você faz com aquela equipe de vendas? Uma equipe de vendas hoje desses produtos, eles não ficam numa sala sem gente para vender, eles não ficam. Claro, O vendedor hoje, ele é cobrado para vender todo dia. Outra coisa, o vendedor não tem 2 chances de vender naquele dia, ele tem uma chance. Então, você imagina, se ele vai ficar um mês sem vender, então não tem como. Então, sazonalidade... Volume, na verdade, não é nem o tamanho do empreendimento, é volume de pessoas. De pessoas. Então, assim, se o produto já está com uma ocupação muito baixa, aonde ele vai vender? Então, não é no hotel. Ele vai vender na cidade? Hoje, no caminho, nós falamos, né, Fabi? Não vou citar o nome da cidade, mas eu falei, Fabi, eu já fui naquela cidade várias vezes. Ela é morta, não tem ninguém. A cidade só funciona na autoestação. Você pode vender na autoestação? Pode. Mas e o resto do ano? Aonde você vai vender? Exatamente. Então, acho que são essas... não é um produto milagroso, Vini, não é. Não. Ele tem alguns aspectos básicos
que tem que ser levado em conta, né? A gente estava falando dessa cidade, né, Fabi? Eu falei, Fabi, eu já fui lá na autoestação. Ok, na autoestação tem movimento. Mas eu fui depois, na outra época do ano, não tinha um restaurante aberto. Não tinha uma alma naquela. Eu fui lá, e eu ainda falei para você, né? Eu fui lá, Fabi, estava vazia. Então, acho que isso é fundamental, essas características de analisar o produto. Não é para qualquer produto, Pedro, não é para qualquer outro. Vai lá e faz o timeshare. Antes de você responder, só deixa eu colocar mais uma cerejinha aqui no bolo, que é o seguinte. Vocês têm hoje a principal plataforma de intercâmbio que atua no Brasil. Sim. E aí, são quantas famílias? Mais de 3.500 famílias associadas. Mais de 3.500 famílias. Então, você consegue saber o que o pessoal usa, para onde que eles vão. Sem dúvida. Né? O que usa? Usa campo, usa praia, usa cidade? Me divide um pouquinho também de insights. Sim. Antes de, só complementando a Carol, o que é muito importante, o que funciona muito bem é o entretenimento ligado a um empreendimento, né? Isso sem dúvida. Por quê? Justamente isso, porque você vai ter o público de pessoas que você precisa para levar para essa sala de vendas. Então, se você for ver o grande sucesso que aconteceu, o boom do Gramado, começou com um parque, não começou com um hotel. Então, isso também é importante. Quando você quer entrar num destino que você não tem tanta demanda local, que você precisa criar alguma coisa, precisa de um entretenimento. E depois disso, a pessoa vai ficar 7 dias no destino. Então, tem que lembrar disso também, porque ele vai querer outras coisas para fazer. Não adianta só a praia bonita, né? Exatamente. Não, mas a praia é bonita. A minha piscina é maravilhosa. Mas que mais? Né? Que mais experiências. Exatamente. E aí, entra muito do empresário com o setor público, obviamente, estarem dispostos a desenvolver isso. E temos vários exemplos aqui no Brasil. E que bom que os nossos empresários, eles são realmente ponta firme e vão lá e desenvolvem destinos, porque nos ajuda muito. Hoje, o ano passado, se eu vou olhar para 2024, e eternamente, o brasileiro sempre viajou, a grande maioria, para dentro do Brasil. O brasileiro prefere viajar para dentro do Brasil. Mais de 50% das nossas reservas anuais são para dentro do Brasil. Até porque cresceu muita oferta no Brasil. Muita oferta. Muitas opções de resorts diferentes. Muitos destinos diferentes. Então, Nordeste, Sul, né, Fabi? Exato. O ano passado, o primeiro destino, o top número 1 da RC foi Gramado. Rio Quente continua o segundo. Beach Park, o terceiro. Fortaleza, Aquirás, Beach Park, o terceiro. Por quê? Porque são destinos que são realmente atrativos para esse cliente. E o segundo destino que o brasileiro mais viaja ainda é Estados Unidos. E depois você vê México e Caribe. E isso é uma tendência que já vem de muitos anos. Isso é super legal. Até quando a gente fez com o pessoal do Sindepat da Tibra, do Estudo do Entretenimento, e aí tem 12 bilhões hoje em investimento em grandes complexos de entretenimento do Brasil. Claro. Se a gente pega dos 70, não lembro se são 76 ou 78 projetos de estruturação hoje, algo como 45% disso está atrelado ao universo do turismo compartilhado, mostrando que eles estão trazendo âncoras cada vez mais diversificadas para trazer esse efeito que você mencionou. Que você precisa. Isso é bem legal. Deixa eu dividir uma outra pergunta contigo agora, Fabi, que é o seguinte. A gente falou sobre modelo de produto, olhando CAPEX, olhando estrutura física. Eu queria entender as possibilidades de produto dentro do universo do timeshare. Porque existem os pontos, semana fixa, semana flutuante, tem também os clubes de desconto, de benefícios. E aí, globalmente, esse share ele muda um pouco, até por questões regulatórias e culturais. Para o Brasil, o que você está vendo de tendência? A gente vai continuar vendendo ponto de uma maneira majoritária? Como é que você vê a possibilidade de crescimento também dos produtos de desconto, benefícios no nosso mercado? Me divide um pouquinho de insights. Eu acho que o ponto é extremamente necessário no mercado, porque o consumidor ele busca a flexibilidade. Ele quer usar da maneira que ele quer. Existem produtos de semana, existem todos esses produtos que você falou, mas eu acho que a grande tendência do futuro é transformar tudo isso num produto flexível para que ele possa usar da maneira que ele quiser. Ele vai usar a semana dele e, além de usar a semana dele, o que mais que ele pode fazer com tudo isso que ele tem? Os benefícios são extremamente importantes. Então, criar esse clube de benefícios para você oferecer para o seu proprietário é uma coisa que já acontece lá fora há muito tempo e que no Brasil começou não faz tanto tempo. Então, essa flexibilidade de produto e agregar cada vez mais benefícios para esse consumidor é o que vai fazer a grande diferença, que ele vai comprar o seu produto e não vai comprar o da Carol, por exemplo. Entendeu? Essa diversidade que vai ser vendida.
O Vinícius, ele me dá a fama de ficar apertando as pessoas, então, já que eu já tenho a fama, eu vou apertar um pouquinho. Que tipo de benefício? Assim, o que que vocês veem em operações que são famosas, que têm êxito, que não são tão comuns assim no mercado, por exemplo, brasileiro? Que ele possa trocar os pontos dele por passagem de avião. Que ele possa, que muitos já fazem, que ele, se tem plano de alimentação no hotel, que ele possa usar parte desses pontos para alimentação da família dele. Ou seja, que ele transforme esses pontos numa moeda tangível para ele usar da maneira que ele quiser. Ou se ele está na casa dele, aqui em São Paulo, ou em outro local, que não é o destino de viagem dele, o que ele pode fazer com esses pontos no local que ele mora? Legal. E no empreendimento é poder utilizar spa, pagando através dos pontos, poder utilizar um restaurante diferenciado através dos pontos, que não estaria incluído, mas que ele possa utilizar através dos pontos, algum desconto em algum parque, teatro, alguma coisa perto daquele empreendimento. Então, você tem como criar. Uma intersecção, então, cada vez maior com o programa de fidelidade, né? Que a gente vê por aí, né? Ele podendo usar os pontos dele de qualquer maneira, da maneira que ele quer. Acho que qualquer programa de fidelidade hoje, né, Vini, tá atrelado a pontos, né? Então, Sim, uma tendência, acho que fica mais fácil para o consumidor entender, fazer a conta, se faz sentido ou não, né? O negócio de multipropriedade, timeshare, ele é exclusivo para lazer? Quando eu falo lazer, pensando num destino que a essência em si é apenas lazer. E aí, deixando a pergunta um pouquinho mais clara, as grandes cidades, os grandes centros urbanos, não só no Brasil, mas você pega numa Nova York, tem um monte de coisa para fazer. Vai para uma Barcelona, tem um monte de coisa para fazer, e não necessariamente apenas lazer. É algo que possa ser, está sendo já explorado globalmente? Vocês veem algum potencial para esse perfil de cidade no nosso modelo de negócio em relação ao turismo compartilhado? Na minha época, criou-se um produto de timeshare em Nova York, foi vendido, mas as pessoas usavam. Então, a pessoa que comprava 1 semana, 2 semanas, ela queria usar. Exato. Então, não era um produto, era talvez um fracionado interessante, mas não era um produto para troca, para colocar num pool de local, era realmente para utilização. Então, o que a gente aprendeu ao longo do tempo, não é que é proibido um produto de cidade, não é proibido, mas ele é conceituado para ser produtos para férias, para lazer, para experiência de férias, realmente. Não sei se tem alguma novidade, sem Fabi. dúvida, é isso. Nova York ampliou a gama de produtos que tem, mas continua sendo um produto muito para uso. A gente vê já tem algumas possibilidades de troca, mas continua sendo um produto muito para uso. Aqui no Brasil, nada nesse sentido ainda. Também, não, como captar, por exemplo, São Paulo não é um destino... Rio, sim. A gente tem um hotel afiliado no Rio. Aliás, o Pestana vendeu muito tempo no Rio. Tem um hotel até hoje. Tinha um clube de férias grande antigamente e usava muito. Mas por quê? O Rio também é um destino que tem muito turista, né? Sim. Tem muito turista e que tem muito turista querendo voltar para o Rio, que é um destino recorrente. Sim. Se você olhar São Paulo, se você falar São Paulo também, sim, São Paulo também, diferenciado. São Paulo sempre foi mais difícil a venda. Já tivemos propriedades aqui em São Paulo. Acho que é uma questão aí de política pública. Exato. Nova York e São Paulo são cidades com 1000 atrações. Mas sabe o que o pessoal falava? A sala de vendas em São Paulo que é difícil. Se chove em São Paulo, aquele casal que se cumprimenta, ele não vai na sala. Não vem, você não Se tem um jogo do Fluminense, né? Tô falando, um jogo importante como é... Do São Paulo, Carol. Do São Paulo, do Fluminense. As pessoas não vão na sala de vendas. Faltam. Então, absurdo, a captação... A captação do empreendimento é muito mais fácil do que a captação nessas grandes cidades. E a gente vê assim, né? Tudo bem, há uma relação intrínseca aí entre RCI, Wyndham, vocês também, e, né, pela carreira de vocês. Mas por que a Wyndham investe tanto, acredita tanto nesse modelo de negócio, Fabi? E atualiza aí o que vocês vêm fazendo. Então, a Wyndham a gente fazia parte do mesmo grupo até 2017, que teve o spin-off, e aí separou realmente o que era timeshare e o que é hotelaria pura. Então, hoje nós estamos no viés, eu estou no viés 100% hotelaria, só que a gente é a única rede internacional que aceita, que permite que as nossas marcas, as 25 marcas, podem ser utilizadas em produtos que tenham timeshare ou que tenham multipropriedade. Que isso faz toda a diferença para a contratação da marca. Foi natural isso acontecer, Vinícius, porque a nossa equipe
muitas pessoas já estavam na RCI, conheciam o mercado, sabem como faz e migraram para o 100% hotelaria. Então, para hoje, a nossa marca, qualquer uma das 25 marcas você pode utilizar Acho que foi natural acontecer, não foi pensado, mas é pelo entendimento do negócio. Então, outro dia, essa semana me perguntou uma pessoa... Já tem esse apelo, né, do brasileiro, que já conhece o produto há muito tempo, já consome isso, então foi um caminho natural. Próprio nos Estados Unidos, a gente tem vários hotéis que tem timeshare lá, que a gente conhece o modelo, sabe como funciona. Então, foi uma evolução, acho que natural, a gente migrar também para poder operar e franquear marcas, mesmo com timeshare e multipropriedade. A gente permite isso. E eu acho interessante quando a gente analisa isso, Vini, porque ontem até uma pessoa me perguntou qual é o pool obrigatório que vocês fazem para multipropriedade? Eu falei, multipropriedade não tem pool obrigatório. Não, mas como não? As pessoas não vão... Não, deixa eu explicar. A multipropriedade, o conceito dela é para a pessoa usar, trocar através da RCI, e uma terceira possibilidade é fazer o pool de locação. Então, quando a Wyndham opera o empreendimento, assina um contrato de multipropriedade lá... Não tem pool obrigatório. Não tem no contrato pool obrigatório. Não é o conceito do produto. Mas vocês... E todo ano a Wyndham vai perguntar naquela operação para os 7 mil proprietários. Cada um deles, você quer participar do pool de locação esse ano? Sim ou não? É um direito que o proprietário tem. Então, esse é um conceito do produto. Não é que a gente... Não, o produto ele foi feito. Exato. Porque quando está na sala de vendas, quando a pessoa está comprando, é esse o conceito. É para você usar. Para utilização, né? Não é para renda, né? Exatamente. Posso fazer uma última perguntinha para vocês, antes dos nossos comentários finais? Claro. Que é, olhando para segmentação, quando eu falo segmentação dentro do lazer, esses produtos são direcionados para o mercado econômico, mid-market, luxo. Existe uma concentração maior e, de certa forma, talvez oportunidades mais claras em algum nicho em relação aos diferentes segmentos em relação ao lazer? Acho que, não sei, de alguma maneira, hoje já existem produtos diferenciados. Então, você já vê produtos em Bento Gonçalves, que é uma região de vinícolas. Você vê produtos sendo desenvolvidos com uma piscina de ondas. Então, você vê algumas coisas. Mas, no final das contas, quem compra o produto é a mesma família que está sendo captada. Mas a concentração está na alta renda, na média renda ou na baixa renda? Então, vou falar pela experiência do cliente. Na média. Econômico é difícil, Pedro. Por quê? Um hotel econômico você já não vai ter muitos serviços. Então, não faz muito sentido você fazer ter um Days Inn ou ter um Howard Johnson by Wyndham, um Days Inn by Wyndham, com um produto desse. Porque você não vai ter serviços para oferecer, porque é o conceito da marca econômica. Então, acho que falar de econômico, não. Quando você vai para mid-scale, perfeito, faz muito sentido. E o padrão luxo, a gente tem alguns casos de alguns produtos, acho que não vai ter um grande leque disso no mercado brasileiro, alguns pontualmente, principalmente em relação ao destino que vai estar colocado. Não, e existe uma tendência crescente para o mercado de luxo, mas ainda está começando. Vamos mas pensar já existe. num econômico difícil, mid-market, um leque gigantesco, exatamente isso. Luxo, tem que ser um pouco mais seletivo. Seletivo, isso, né? Com cuidado e para entregar realmente esse produto. Marca, né? Vai, Carol? Importante, luxo, percepção de valor. Muito bom. Acho que é isso, né? Estamos chegando ao fim aqui. Obrigado. Sempre um prazer recebê-las. Foi uma aula aqui de multipropriedade timeshare. Não esperava outra coisa de vocês. Antes da gente encerrar, queria fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, estão passando aqui atrás, a TOTS, nossa grande parceira, e claro, o R1 está aqui aparecendo, o grande Rafael César, que nos cede aqui essa estrutura para a gente poder gravar aqui o Hotel Trends. Agradecer também ao Caio, ao Júlio, nossos produtores aqui, e vocês têm aí um minutinho para dar umas palavras finais e agradecer também, por favor. O que eu vou falar? Eu aprendi muito nesse mercado. Eu entrei nesse mercado de timeshare e multipropriedade quando pessoas eram muito contra. Eu ouvi muitas palavras negativas, palavras rígidas, de muitas pessoas que hoje
estão vivendo nesse mercado. Então, assim, para mim, assim, foi uma luta diária. Eu ia para destinos com o Alejandro, assim, destinos muito difíceis. Vamos falar assim, gente, o Alejandro é o Alejandro Moreno, tá? Ele é o CEO da Tru. Falei com ele ontem no telefone, inclusive. Mas é bom falar, porque a gente fala Alejandro. Então... A gente cita muito ele, porque ele foi um dos grandes desenvolvedores, né? E apostar também nesse mercado. Falar, não, a gente consegue fazer. E era muito difícil. Então, hoje você vê, eram 3 salas de vendas, mas além das 3 salas de vendas, você conseguiu um contrato, convencer. Eu lembro que uma vez pessoas me perguntaram, mas Carol, você já fechou com custando o Santinho, eu engordei 3 quilos na negociação. Foi assim, uma negociação que eu queria muito, mas depois difícil. De JP, ou seja, teve grandes nomes, o próprio Tauá, quando a Elisete voltou, falou, você ainda está na RCI? Vou fazer então agora. Então, assim, são grandes nomes que hoje eu vejo que estão fazendo, você fala, puxa, então deu certo, valeu a pena insistir. É um mercado que eu acredito muito, porque a gente estudou, a gente pesquisou, a gente sabe, só que tem algumas vertentes importantes a serem analisadas. Hoje, como o Wyndham, o que a gente representa? A gente acompanha os projetos desde o início do empreendimento, então desde a parte de arquitetura de um projeto de multipropriedade, é diferente de um hotel 100%, é totalmente as áreas. E aí vão detalhes de, por exemplo, se a ocupação do quarto é para 4 pessoas, tem que ter 4 tomadas de carregador de celular. Tem que ter 4 colocadores de toalha. Então, assim, são detalhes técnicos que a gente acompanha hoje, o Wyndham, como operação desses projetos, que a gente pode aportar muito e colabora muito hoje. Então, eu vivi numa fase de desenvolvimento do processo, hoje a gente está operando os hotéis e a gente sabe realmente o que faz sentido. Já que a gente estourou um pouquinho, para você, qual que é o nível de maturidade hoje do setor? Ele não está mais engatinhando, ele caminha, mas ainda não está correndo como os mercados lá fora. Está longe de uma maratona ainda, né? Já está um mercado mais maduro, assim, acho que os empreendedores já entendem, os que já fazem parte já entendem e conseguem ter esse cuidado, estão tendo esse cuidado, né? Porque é o produto deles que está sendo vendido. Número? Eu falaria que passou de 50% já. Nós já passamos. Gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima. E vai ser difícil manter o nível aqui de qualidade aqui, mas a gente vai tentar. Pedrão, obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.